O ano de 2023 foi marcado por retração nos preços da soja. Vários fatores contribuíram para isso. Diminuição das cotações da CBOT, queda nos prêmios negociados nos portos e apreciação do real fizeram o Oleaginosa apresentar queda acumulada de 27% durante o ano de 2023. Em meio a um cenário de produções recordes e prêmios negativos, a soja brasileira acabou se tornando competitiva no âmbito internacional se comparada com seus maiores competidores. Assunto para a gente conversar agora com o analista de agronegócio, João Pedro Cuti Dias. João, boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos vocês aí. Clima atrapalhou em várias partes do mundo. Nos Estados Unidos, o milho ocupou a área destinada para soja, a Argentina sentiu, aqui nós sentimos também. Diante desse cenário que nós vimos em 2023, o que já dá para esperar da soja em 2024? Primeiro vamos fazer um pequeno retrospecto de 2023. O ano correu bem, à exceção dos estados do sul do Brasil, que sofreram com Laninha, mas os demais estados sofreram, foi uma colheita recorde. Nós estamos falando em 156 milhões de toneladas de soja. Acontece que o Brasil mostrou as mazelas brasileiras, o problema do Brasil ficou claro esse ano no primeiro semestre. Você colheu uma safra recorde, você não tinha armazém para colocar essa produção toda, os portos nossos estavam congestionados, o atraso para chegar com o grão e para carregar os navios fez com que o prêmio negativo Chicago fosse 200 pontos por bushel, isso equivale a $5 por saco de 60 quilos. Aquela soja que o produtor plantou com custos altos e esperava vender por 160, 170, alguns sonhavam até chegar perto de 200, com esses prêmios negativos veio para baixo, veio para 130, 140, depende da região. E o que aconteceu? Então, foi embora o lucro do produtor, foi embora uma boa parte do lucro do produtor. E aí chegou um pouco mais, um ano continuou correndo bem, deu uma super safra de milho, mais de 105 milhões de toneladas na segunda safra. O Brasil, então, ficou com os 2 grãos, chegou a 320 milhões no total de grãos do Brasil, sendo capitaneados pelos 2. A soja vinha, nos últimos anos, tendo rentabilidade boa. O que aconteceu? Ela vinha crescendo 3, 4, 5% ao ano. Isso aí fez com que houvesse inflacionou um pouco os arrendamentos, o pessoal foi ampliando a área plantada. Essa safra agora cresceu 2,5%, com toda a dificuldade do ano passado, continuou crescendo. E chegou a 45 milhões de hectares. Agora, esse ano, 2024, esse 2020, fim de 2023, último trimestre de 2023 e agora o primeiro trimestre de 2024, o pessoal está preocupado. O sul do Brasil recupera a produtividade no Rio Grande do Sul, recupera no Paraná, porém, nos grandes estados produtores, que é aqui no Centro-Oeste e mesmo na região do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, estão sofrendo com o clima, chuvas ou muito torrenciais ou muito calor, espaço entre uma chuva e outra muito grande. Você atrasou o plantio. Esse plantio que normalmente se começava em 15 de setembro, já tinha muitas regiões com uma boa umidade no solo, não aconteceu. Então você criou um cenário muito complicado. Nesse momento, as estimativas falam, não era para colher 162, 163, mas vem para 155. Olha, já tem gente falando em 142, 143 milhões. Mato Grosso sentiu muito o impacto, Goiás sentiu, norte de Mato Grosso do Sul sentiu. Então você vê uma situação muito complicada. Você vê aquilo que o ano passado foi um ano excepcional em produção e ruim em comercialização, esse ano a situação é muito ruim no plantio, muito ruim no desenvolvimento dessa lavoura e como um subproduto e tudo isso atrasa o plantio do milho segunda safra e a grande dúvida é quanto o Brasil vai colher. Desses 155, amanhã deve sair o relatório final de 2023 das exportações brasileiras. Possivelmente chegaremos a 102 milhões de toneladas. Então sobrou quanto? Sobrou 53 para tirar semente, para produzir farelo, produzir óleo para atender o mercado interno brasileiro e exportação. Vamos bater o recorde de exportação de farelo. Mais de 22 milhões de toneladas serão exportadas de farelo pelo Brasil. Por quê? Porque o nosso concorrente maior é a Argentina. Sofreu muito, sofreu com seca e tal.
de uma produção de 46, 47, veio para 20 milhões lá na Argentina. A Argentina comprou muita soja aqui do Mato Grosso do Sul, embarcou pelo Rio Paraguai, para fazer drawback. Importava do Brasil, processava na Argentina e exportava para outros países do mundo, né? Então, esse ano é um ano complicado e talvez seja um freio de arrumação. Qual é a expectativa 2024? É uma dúvida que todo mundo tem. Os custos caíram, realmente caíram, os custos dos insumos, o diesel ficou um pouco menor, semente, lógico, vai cair o preço dela, tudo. Porém, a dúvida é clima. A situação climática sempre é uma grande incógnita. Nunca aconteceu, nós estamos em dezembro, o Mato Grosso do Sul, em muitas regiões do Mato Grosso, seco. Era normal que nessa época tivesse chuvas bastante abundantes. Não ocorreram. Então, essa questão climática hoje leva a uma insegurança, tanto na produção, no alimento, como na questão climática, o aquecimento global. Hoje nós estamos falando em temperaturas de 45 positivo no Brasil, acho que na Suécia hoje bateu 40 negativo. Então está amplificando os fenômenos climáticos e, consequentemente, impacta na produção. João, você até me encaminhou um material, dei uma lida hoje, uma projeção do Rabobank que diz que pode haver uma recomposição dos estoques. 8 milhões de toneladas, um aumento de 5 milhões de toneladas em relação a 2023. Sobretudo com a expectativa de um novo recorde de safra 2023-2024. Diante desse cenário que você colocou agora, vai ser difícil chegar nesses números. Nós vamos chegar em janeiro limpando os armazéns. Né? O estoque de passagem, pouco mais de 3 milhões de toneladas. Nós estamos exportando ainda bastante, não parou o fluxo de carregar de venda, de programação de navio, e vai atrasar. Aquele negócio, vou chegar em janeiro tendo soja. Não, vai ter soja, mas muito pouca. Por quê? Porque você atrasou o plantio, atrasou uma série de coisas, é difícil de ter. Agora, a grande questão é a seguinte, os problemas do Brasil continuam os mesmos, ou seja, armazém, portos, transporte rodoviário, para levar até os terminais. Esse ano 2023, ainda você teve na região norte do Brasil, que você usava muito as hidrovias do Tocantins, Paraná, Tocantins não, aquelas rodovias dos rios afluentes do Amazonas, tiveram problema, alguns contratos que foram feitos para embarcar em Barcarena, embarcar em outros portos, ou mesmo no Rio Amazonas lá, não conseguiram embarcar. Então, agora está chovendo, começa a recuperar, mas qual será o comportamento em 2024? Porque lá, se tiver que levar de caminhão esse produto, ou levar para Santos, ou levar para Paranaguá, levar para um outro porto, encarece muito. A margem está estreita e vai complicar. Agora, a situação do Brasil é a mesma. Você não avançou, a questão de armazenamento não aumentou de forma significativa. O que aumentou foi o uso de silo bag. Isso sim, nós estamos cheios de salchichão branco nas fazendas aí com milho estocado. Agora, armazéns, o volume maior de armazém, nós estamos falando que uma safra de 320, nós devemos ter uns 180, 190 milhões de capacidade estática. Diante desse quadro, o que muda no comportamento do produtor brasileiro? Ele vai puxar o freio de mão, né? Já puxou o freio de mão para essa safra, ele vinha crescendo 4,5% ao ano, já veio para 2 e pouco, e vai continuar desse jeito, porque ele vai procurar tirar o máximo proveito possível das áreas que ele tem, e aí é um papel dele, ele tem que procurar investir o máximo possível no solo dele, procurar alternativas de cobertura, de manter palhada, melhorar a questão de materiais que tenham mais resiliência a essas questões climáticas e tal, para que ele se mantenha no processo. Então, o solo cada vez mais vai ser olhado como elemento básico, ou seja, o que eu posso... que é o maior patrimônio do produtor, não é a máquina, não é nada, é o solo, é a terra dele que é o maior patrimônio dele. Usar o melhor, o que for possível em termos de pensar, em termos de retenção de água no solo, em termos de aumento de matéria orgânica, em termos de crescimento maior, mais agressivo do sistema radicular das plantas e sempre tendo palhada em cima do solo. Essa preocupação vai ser a questão básica
para o pessoal ter rentabilidade. E está na hora de mexer com isso? Sempre. Ele vai plantar milho daqui uns dias, daqui 40, 50 dias, ele tem que pensar se vai plantar milho solteiro, vai botar braquiária, ele vai ter que pensar sempre nessas alternativas, ou seja, o que eu posso fazer para melhorar meu solo. Só uma estabilidade nessa questão climática reverte esse quadro? Você tem que olhar o mundo inteiro. Soja é um produto que aumenta o consumo ano após ano em função de que é a principal fonte proteica para produzir carne, né? Seja carne branca, suíno, aves, peixe e tal. A soja exige tecnologia, exige equipamentos. Hoje uma colheitadeira de soja custa 3 milhões, 3 milhões e meio. Uma plantadeira de soja custa 1 milhão e pouco. Então, pouca gente tem capital para fazer isso. Então, quem tem vai ter que usar da melhor maneira possível. Agora, é muito difícil o pequeno produtor ele investir para fazer isso. Ou ele se organiza para trabalhar em conjunto com outros produtores, ter uma máquina, uma colheitadeira para usar em 2, 3 lavouras junto com ele, terceirizar o plantio, enfim, tem uma série de coisas que tem que ser feita para ele poder permanecer no processo. Acontece que a grande dúvida é como é que fica a Argentina. A Argentina é o terceiro maior produtor de soja. Sofreu muito na mão dessa turma de esquerda populista que judiou dos argentinos, sugou a poupança que eles tinham e eles estavam numa situação muito complicada. Agora, entra um governo novo, porém com um passivo enorme para resolver. Qual vai ser o comportamento desse governo, como é que ele vai encarar? E já fez uma brutal desvalorização do peso. Pelo menos o que na prática estava ocorrendo, que o dólar paralelo estava mais do que o dobro do dólar oficial, hoje deve estar ainda acima, porém já trouxe para um patamar mais próximo. Como é que fica a questão da soja, do dólar soja, dólar isso para exportação? É uma dúvida que vai ter. O argentino deve recuperar a produção dele esse ano. Se não chegar nos 50 milhões, ele vai chegar a 40, 45 milhões, porque ele está descapitalizado, ele vem numa situação muito difícil. O sul do Brasil melhora, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o próprio Paraná vai ter uma safra boa. Porém, a grande safra brasileira fica no centro-oeste, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. Esses estados, você não vai haver aquela expansão que vinha ocorrendo, de botar Mato Grosso do Sul aqui, aumentar 300, 350 mil hectares num ano. Não vai, é pouco provável que aconteça isso. Porém, esse pessoal, são os estados que têm um potencial muito grande. Tem um relatório de uma empresa de consultoria internacional que fala que o mundo vai continuar demandando o soja, tanto como fonte energética, no caso do biodiesel no Brasil, que 90% é feito com óleo de soja, como farelo para efeito de ração. Então isso vai continuar. Quem que pode aumentar a produção? Os Estados Unidos? Pode, ele tem área, tem coisa, mas ele também vem sofrendo com as questões climáticas. O Brasil que tem maior potencial, nós podemos colocar, hoje nós estamos com 45 milhões, chegar em 50 milhões, 52, não é difícil não. E principalmente continuar numa escala ascendente de produtividade. Hoje tem produtores colhendo 65, 70 sacos por hectare. Lembra que alguns anos atrás, 30 anos atrás, colhia 25, 30, dobrou. Então ele tem condições de subir. Porém, a dúvida que tem é a questão de rentabilidade no Brasil. Porque não é só produzir, é colocar ela no navio a um preço que remunere ele, o produtor. Esse é um desafio para esse governo agora, melhorar essa questão logística e armazenamento para a gente conseguir, pelo menos, melhorar esses números? Se o governo privatizasse os armazéns, eu acredito que sim. Privatizasse os portos. Santos. Santos tem um canal hoje, um canal de acesso com calado de 12 metros. Então, um navio, um Panamax, poderia carregar 60 mil, acaba carregando 40, porque ele não tem como sair lá com 12 metros de calado. A companhia Docks, que é estatal, uma hora não faz dragagem porque não tem recurso, não tem orçamento. Outra hora não faz porque não tem licença ambiental. Outra hora não faz porque não tem nem botar os rejeitos lá. Se for uma área privada, o cara vai fazer, acabou, vai dar um jeito de formar licença, de cumprir os trâmites legais, vai arrumar lugar para botar esse produto.
O Estado não faz isso. O Estado no Brasil não é a solução. Normalmente o Estado é o problema.